Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista, para a gente conversar com vocês, pessoal, um pouco mais sobre a grande vitória do Clube do Remo ontem, diante do Coritiba no Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão que quebrou um tabu aí de mais de 50 anos, de nunca ter vencido o time do Coritiba, tudo é a primeira vez, mais um tabu aí que foi quebrado. E o Leão que momentaneamente está no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai conversar bastante sobre esse jogo, sobre os destaques, sobre quem deixou a desejar, sobre, claro, as escolhas do técnico Daniel Paulista e explicar um pouco do roteiro deste jogo. E, claro, já começar a bater um papo com vocês sobre o confronto da próxima sexta-feira contra o Criciúma pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, bora bater esse papo sobre esse confronto de ontem do Clube do Remo contra a equipe do Coritiba, né? Um jogo muito difícil, como já era de se imaginar, tanto é que o meu placar foi exatamente esse 1-0. É sempre complicado enfrentar não só o Coritiba, mas as equipes treinadas pelo Mozart, né? São equipes bem encaixadas, equipes que propõem o jogo. Ele foi assim ano passado, quando treinou o Mirassol na campanha lá para o acesso à Série A. Então são equipes muito eficientes. É verdade que o Coritiba até o momento tem 7 pontos, não vem tendo ótimas atuações, mas ontem mostrou a dificuldade. Um time que com certeza, assim como o Remo, acredito, vai estar brigando na primeira página da classificação. E o Remo que entrou com uma formação ontem, né, que surpreendeu inclusive muita gente, com o Dodô sendo escolhido ali para ser o homem da criação no meio campo, com o Jaderson um pouco mais recuado ao lado do Luan Martins, com a ausência do Caio Vinícius, que mais uma vez fez muita falta ontem. O Remo acabou tendo essa proposta, né? Na teoria, um pouco mais solta para tentar ficar um pouco mais com a posse de bola. Na prática, o Coritiba acabou tendo muita posse de bola, parecido com o jogo contra o América Mineiro. E o Coritiba acabou ficando à vontade, principalmente no meio campo, porque faltava esse combate no meio campo, faltava a ligação entre os setores azulinos, né, a defesa, o meio e o ataque, e o time do Remo não estava conseguindo conectar esses setores. Quanto ao América, né, a gente teve muita questão ali sendo eficiente da construção do jogo, com o Marcelinho, com o Janderson, finalizando lá com o Pedro Rocha, mas a gente teve muita dificuldade ontem, porque o Coritiba tinha essa vantagem no meio campo, justamente por conta do jogo abaixo, tanto do Dodô, como também do Jaderson naquela função ali no meio campo, um pouco mais recuado, e o Luan Martins também, que obviamente pela atuação ruim dos dois, acabava também sendo afetado. Aí vem, né, a coragem do Daniel Paulista de tirar e corrigir parte, né, do que ele acabou errando, tirando o Dodô e colocando o Pavani para ajudar nessa marcação, tentar soltar um pouco mais o Jaderson, o próprio Pavani tentar também ajudar ali na construção do jogo, e liberar principalmente os laterais, né? Tanto o Marcelinho como também o Alan Rodrigues. E depois de um Coritiba ser muito perigoso, fazendo o Rangel trabalhar, colocando bola na trave, o Remo, já no apagar das luzes do primeiro tempo, no cruzamento ali do Janderson, que encontrou o Pedro Rocha, que pegou de primeira com muita felicidade, né? Um golaço realmente, marcando seu 4º gol na competição, confirmando a boa fase aí do Pedro Rocha. O Leão vai para o intervalo com a vantagem de 1-0. E olha, se o Remo não tivesse marcado o gol, provavelmente seria vaiado pelo seu torcedor pela atuação ruim do primeiro tempo. Mas é futebol. E o futebol ele te dá, obviamente, todo esse roteiro de volta por cima. No segundo tempo, a proposta das duas equipes acaba se mantendo, né? O Remo esperando o Coritiba, tendo a vantagem, dando a bola para o Coritiba, tentando explorar os contra-ataques.
E o time paranaense tentando empurrar o Remo também para o campo de defesa, tentando ser perigoso, fazendo lá o Rangel trabalhar algumas vezes. A defesa o tempo todo ligada, né? Ontem o Klaus fez uma ótima partida. O Reinaldo, cara, fez uma partidaça, talvez junto com o Rangel ali sejam escolhidos os melhores do jogo realmente, né? E o Remo tentava sair ali em contra-ataques. Me chamou a atenção porque o Daniel fez as mudanças ali, né? Tirou o Janderson, tirou também o Luan, por conta, com certeza, já desse desgaste que o Remo tem tido fisicamente aí dos seus jogadores, até para já também começar a poupar para os próximos jogos, no caso, o jogo de sexta-feira contra o Criciúma. E o Remo que, né, fez aí, o Daniel colocou ontem mais 2 jogadores em campo para fazer suas estreias, o Pedro Costa como lateral direito e o Madison no meio campo. Não deu para avaliar muita coisa dos dois, mas na minha opinião não comprometeram ali. O Marcelinho também saiu, estava muito desgastado. O Coritiba exigiu muito, principalmente dos laterais do Remo ontem, né? Um time muito perigoso, jogadores de qualidade, e a gente acabou sentindo muita parte física, foi muita intensidade. E o Remo até teve oportunidades no contra-ataque, né, de sair com a vitória. O Viseu no lance ali que ele tabelou com o Jadson, podia ter tocado pro Pedro Rocha, que estava melhor posicionado, acabou ali se enrolando, não chutou nem nada. O Viseu é um dos mais criticados ontem, ao lado do Dodô. Sobre a substituição do Dodô, né, eu espero sinceramente que ele tenha saído aborrecido com a própria atuação e não com a substituição, porque, pô, quem manda no time é o treinador, né? Se o treinador identificou que ele estava mal no jogo, ele tinha que sair. E um grupo forte como o Remo tem montado aí para essa Série B, é necessário que você saiba identificar quando um jogador não está bem no jogo, que pode ser nesse jogo e no próximo ele pode dar a volta por cima e fazer até o gol da vitória, e você utilizar quem vem no banco de reservas, como no caso aí o Pavani, que entrou muito bem ontem, né, gente? Então, foi um jogo em que o Remo necessitava vencer. Eu já falei 1 milhão de vezes e vou seguir repetindo aqui 1 milhão de vezes. Em Belém, nós não podemos negociar resultado. Temos que fazer a nossa parte. Na última Série B que disputamos, nós acabamos caindo porque a gente não fez também a nossa parte como mandante. Se a gente fizer a nossa parte como mandante, nós vamos colher boas coisas, né, bons frutos nesta Série B do Brasileirão, e fora de casa seguir aí pontuando, beliscando vitórias, pontos importantes para ir somando na tabela de classificação. Uma boa notícia é que provavelmente, né, o Caio Vinícius deve retornar no jogo da próxima sexta-feira contra o Criciúma. Ele vem fazendo muita falta aí pro elenco azulino. Ontem foi abaixo aí, né, o departamento médico com as dores que ainda vem sentindo. E o Remo não vai ter o Alan Rodrigues na lateral esquerda. É uma notícia ruim, obviamente. Ele que tomou o 3º cartão amarelo ontem. E o Sávio é o cotado para substituir o Alan Rodrigues neste confronto contra o Criciúma lá em Santa Catarina. É um outro momento, né? O Remo conseguiu melhorar o seu desempenho em relação àquele jogo de Belém contra o Criciúma pela Copa do Brasil, mas é sempre difícil encarar o Criciúma lá no Heriberto Wilson. Mas o Remo vai em busca de ir para lá e de sim arrancar pontos e de sim trazer um bom resultado. Não tem jogo fácil na Série B, tanto para o Remo como também para os seus adversários. E o Criciúma sabe disso, e o Remo vai para lá com essa moral, digamos assim, elevada, com essa grande vitória. Como eu disse, foi a primeira vitória do Remo na história contra o Coritiba, né, gente? A gente enfrenta o Coritiba aí desde 72, eram 14 partidas na história. É verdade que a gente ficou um bom tempo sem se enfrentar, o Coritiba às vezes na Série A, a gente na Série B, a gente em Série C, os caras em Série B, mas a gente volta a se enfrentar e quebra esse tabu, repito, contra uma equipe cotadíssima aí para brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro da Série B. Fenômeno Azul mais uma vez fez a sua parte. O Remo soltou um bordeiro aí de 17 mil pessoas presentes. Na minha opinião tinha muito mais do que isso. Lado A só não estava completamente cheio porque montaram aquela estrutura lá, aquele palco, né, pro show do Jorge Mateus que vai acontecer aí sexta-feira. Mas o resto do lado A estava completamente cheio, as cadeiras também tomadas. Então o público aí, na minha opinião, passou de 20 mil tranquilamente na noite desta segunda-feira. O horário era muito ruim, é verdade. O Fenômeno Azul mesmo assim compareceu, fez a sua parte, fez mais uma linda festa. E hoje vocês vão conferir no vlog que eu vou soltar também aqui no Chaves Remista. É isso, pessoal, a gente vai conversando bastante com vocês agora sobre essa partida contra a equipe do Criciúma. O Remo que entra em campo na sexta-feira às 19 horas, mais cedo aí para você se programar. No momento,
O Remo é o quarto colocado, entrou no G4 aí, passou o Avaí pelo saldo de gols. Hoje pode ser ultrapassado caso o Cuiabá consiga aí pontuar, né, e passar também a gente nos critérios de desempate. O Remo pode cair uma posição. O Cuiabá que entra em campo hoje, se eu não me engano, contra o Volta Redonda, contra a Ferroviária. Não estou me recordando agora. Mas o Leão Azul Paraense segue vencendo, é um início muito promissor, é seguir trabalhando. O Daniel Paulista reconheceu os erros ontem, isso é muito importante para que o Remo consiga construir aí, né, o seu desempenho mais interessante, aliado obviamente com bons resultados. Beleza? Galera, mais uma vez eu peço a todos que deixem um like, é muito importante, que vocês comentem os assuntos deste vídeo, o que é que vocês mais gostaram do jogo de ontem, o que preocupa vocês também para essa sequência do Leão Azul. Verifique suas inscrições, compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!